E você? Conhece alguém que também já tentou parar com cigarro, mas sempre tem recaídas? É que não é fácil mesmo, né, gente? A família toda pode ajudar, só que a gente pergunta como, né? É o que a gente vai discutir agora. Porque tem ações que você faz que você acaba atrapalhando quem quer parar. Você sabia disso? Vamos cá que a gente vai bater um papo sobre esse assunto com ele, Diego Avelar, que é psicólogo. Obrigada, Diego, pela sua presença. Boa tarde. Eu que agradeço, Roberta. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Eliana Santana, gente. A Eliana fumou por 5 anos, não é isso, Eliana? 5 anos. Boa tarde. E como é que foi esse processo de parar de fumar? Para mim, foi algo espiritual, né? A fé mesmo. Minha mãe, ela fuma há mais de 60 anos. Ela começou a fumar com 12 anos. E a gente vendo isso, aí a gente acaba, né, partindo também para essa área. E chegou o tempo de eu catar guimba de cigarro no meio da rua para fumar. Você chegou a fazer isso? Cheguei a fazer isso, que a vontade de fumar era tanto que eu catava guimba se eu não tivesse como comprar. Hoje, qual é a análise que você faz contando essa cena que você chegou a esse ponto, Eliana? É triste, né? É terrível, né? Mas, graças a Deus, quando eu me converti, né? Quando eu vi o meu marido fumando perto de mim, me deu a vontade de fumar. E aí ele virou para mim e falou: que Deus é esse que você aceitou? E aí eu falei: se eu aceitei esse Deus que vive e reina, como esses crentes falam, eu nunca mais coloco essa porcaria na minha boca. E foi uma opinião, né? Que nós temos opinião. E quando eu falei isso, eu falei com verdade. Eu falei: se eu aceitei este Deus que vive e reina, como esse povo fala, eu nunca mais vou botar isso na minha boca. E graças a Deus eu nunca mais botei. Já tem 27 anos, né, que eu me converti, nunca mais coloquei na minha boca. Que bom, né? A gente está diante aqui de uma história de uma pessoa que se determinou e conseguiu. Mas, Diego, não é todo mundo que consegue assim de primeira, não é todo mundo que consegue nem de segunda, nem de terceira. Por que é tão difícil assim? Às vezes, mesmo a pessoa estando determinada a largar o vício, por que deixar de fumar é tão difícil? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Roberta, boa tarde. Eu acredito, Roberta, que a gente tem algumas questões para trabalhar, né? Primeiro, que o vício é uma dependência química. Então, biologicamente, ele cria no corpo a necessidade daquela substância para desenvolver alguns comportamentos que, a partir do momento que você criou aquela necessidade do seu corpo, o seu corpo exige que você consuma, né? Então, o primeiro ponto é dependência química, a necessidade daquela substância para desenvolver até mesmo habilidades sociais que você antes não dependia daquela substância para desenvolver. Outra questão que a gente pode trabalhar aqui é a demanda comportamental, né? Você criou para você um hábito. Então, muitas vezes, as pessoas têm o hábito de pitar, né? Às vezes, não estão com caneta na mão e estão sinalizando o hábito de fumar. Então, você gerou, dentro da sua estrutura pessoal, particular, um hábito, um comportamento. Então, mesmo que tenhamos a vontade de parar de fumar, a necessidade até mesmo de parar de fumar, a gente está lutando contra uma abstinência química, que é uma mudança dentro do nosso corpo, uma necessidade biológica, e também contra os hábitos que nós adquirimos ao começar a ingerir essa substância, né? Então, é esse complexo e até a estrutura familiar, como ela traz, né? Ao ver a minha mãe fumando, ao estar naquele ambiente contaminado pela fumaça ou pelo cheiro, eu vou criando também a necessidade daquele ambiente. Então, mudar o ambiente corrobora com a ideia da não necessidade de fumar, da decisão de parar de fumar, entende? Já tem telespectadores participando aqui no nosso WhatsApp, tem gente dizendo: eu quero parar de fumar, mas olha, é muito difícil. Outro relato: Roberta, meu esposo fuma à noite, tá? Um atrás do outro, e diz que não pretende parar. Certamente essa esposa deve estar se perguntando: tá, e o que eu posso fazer para ajudá-lo, né? Daqui a pouquinho Diego Avelar vai trazer pra gente. Olha, eu parei, eu fumei por 20 anos, hoje eu tenho 74, eu larguei por opinião. Meu filho falou que eu estava fedendo.
e nunca mais eu fumei. Boa tarde, Roberta. Referente ao tema cigarro, eu gostaria de deixar meu registro. Me chamo Matheus Batista, tenho 29 anos, eu sou fumante há 11. Acredito que o meu principal motivo é a rotina, ansiedade e também as dívidas, né? Ele até coloca aqui entre risos, mas ele colocou também dívidas em caixa alta. Isso deve gerar também uma ansiedade, né? Sempre com a expectativa de parar, mas esse dia nunca chega. Outro relato que chegou: Roberta, boa tarde, eu estou em tratamento oncológico, já fiz quimioterapia, já operei, tentei largar o cigarro e não consigo, mesmo diante de um momento tão delicado, né, na saúde, a pessoa continua fumando. Olha, Roberta, eu fumava 3 maços de cigarros, eu consegui com muitas orações. A Lidiane também participa com a gente, falou que tem 37 anos, começou a fumar quando bebia. Aí eu percebi que já estava fumando 2 maços de cigarro por dia. Hoje eu parei, foi muito difícil, mas eu consegui, graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai continuar lendo mais comentários, mas eu quero saber aqui, Deliana, qual foi o maior desafio, qual foi o maior obstáculo para você conseguir realmente parar de fumar? Fala com a gente no microfone. Eu acho que minha mãe já fuma, né, até hoje, e já tentou várias vezes parar. Conseguiu ficar até 1 ano sem fumar e voltou a fumar novamente. E ela vem tentando. Eu fumava, me converti, decidi não fumar, mas conviver com meu esposo fumando, isso era desafiador. Mas quando 1 mês depois, ele também se converteu. Então, foi ambos que mudou, né, de ambiente, né, mudamos de lugares que frequentava, né, e aí se torna mais fácil, porque aonde a gente fica também perto de pessoas que usa, sente, né, aí eu acho que dá o desejo. E como eu saí do bar e fui para a igreja, lá não Mudou tinha o ambiente, ninguém, né? Você acredita, Eliana, que se seu marido tivesse continuando, assim, né, continuado fumando, teria chances de você ter uma recaída? Eu acredito que, se não se apegar em Deus, tem muita chance mesmo. Mas a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E na medida que eu fui conhecendo, cada dia mais eu fui me libertando. Diego, faz sentido essa questão de mudar de ambiente? Porque, por outro lado, e se você tem mais pessoas que fumam também na família, outras pessoas não largaram esse vício, né? O que mais a pessoa pode se apegar para tentar superar esse obstáculo? O primeiro passo é a decisão, né? O primeiro passo é a decisão. Você chegar na conclusão de que você precisa e deseja parar de fumar. A gente acabou de ver uma telespectadora que está passando por um tratamento e que não consegue, né? Por mais que ela necessite, ela não está conseguindo vencer esse vício. Então, a decisão é o primeiro estágio. Depois a gente conta com a questão do apoio emocional, né? Validação, reforço positivo. Então, a estrutura que compõe aquela pessoa, ajudando essa pessoa a manusear as dificuldades desse momento de vencer esse vício. E aí entra o que ela trouxe, né? O que você está perguntando, que é a mudança do meu espaço físico, os lugares que eu frequento, as rodas de amizades que eu convivo. Ah, Diego, mas então eu tenho que trocar meus amigos? Não necessariamente, porque o outro não pode, eu não posso querer que o outro faça aquilo que eu quero, né? Então, eu quero parar de fumar, mas eu posso, talvez, pedir um apoio. Enquanto a gente estiver junto, não fuma não, só para eu vencer esse momento, vamos vencer, me ajuda a vencer esse momento. Então, é essa rede de apoio que ajuda. Por exemplo, na reportagem, a mãe da Virgínia conta com o relato da filha, né? Do apoio da filha. Então, o apoio da estrutura familiar e a mudança desses ambientes. Se eu fumo, como que eu vou num fumódromo? Como que eu vou no espaço que tem fumante vencendo o vício do cigarro, uma vez que o cheiro fica no ar, né? Aquele cheiro de nicotina, de tabaco fica no ar. Então, é indicado, assim, mudar os seus ambientes, as suas estruturas e até mesmo acionar as suas companhias, os seus amigos, a sua família, para que te auxiliem nesse momento. Quem também parou de fumar foi a dona Tereza. Ela vai participar com a gente. Enquanto isso, você já pode mandar o seu relato aqui no nosso WhatsApp, que a gente já vai abrir espaço de novo, né, para os comentários. Mas escuta isso.
A dona Tereza, ela conseguiu sim, tá? Parar de fumar, só que ela teve uma recaída. Boa tarde, Tereza. Obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Cadê essa maravilhosa? Ela tem um sorriso lindo, uma energia incrível. Mas conta pra gente, você chegou a ter uma recaída? Sim, olha, é um prazer estar participando com vocês aí novamente. E sim, Roberta, eu tive uma recaída e nessa recaída é quase que eu voltei a fumar, entendeu? É que o colega estava dizendo aí agora há pouco, a gente tem que escolher o ambiente onde você está, as pessoas que te rodeiam em volta, porque quando você decide não fumar mais, qualquer pessoa que passa perto de você, que fuma, que faz alguma outra coisa, logo vem aquele apetite outra vez, entendeu? E foi aí que eu comecei a ter a recaída. E se eu não tomasse uma decisão, eu tinha sido uma outra fumante. E aí, outra vez, é pior do que a primeira vez. Nessa recaída, isso que eu quero saber, como é que foi? Você permaneceu quanto tempo ali ou foi só uma escapada e depois conseguiu voltar? Essa recaída, ela levou em torno de 15 dias. 15 dias. 15 dias. Entendeu? Foi 15 dias. E aí, no final desses 15 dias, eu tomei uma decisão completa. Falei assim, não, isso não é para mim e eu vou conseguir. E olha, eu digo para você, foi difícil, porque eu já fazia mais de 3 meses que eu já não fumava, né? Aí, quando eu tive aquela recaída, aquilo ali parece que vem com força total. E foi aí que decidi mesmo parar e, graças a Deus, hoje eu estou livre desse tabaco. Hoje, posso passar em qualquer ambiente, as pessoas podem fumar perto de mim, não faz diferença nenhuma mais. Olha, muito interessante esse seu depoimento, que várias pessoas se identificam, dona Tereza, nessa tentativa de parar de fumar, igual a mãe da Virgínia que trouxe esse relato. Ela já teve 3 recaídas, né, nesse processo. E o Diego Avelar já vai responder pra gente o que fazer pós-recaída. E você sabe como evitar também? Mas antes, vamos ler alguns comentários. Roberto, eu fumava 3 maços por dia e parei. Outro comentário, a da Jéssica Santos. Minha mãe tem 60 anos e não consegue parar de fumar. Ela fuma desde nova. Eu também quero parar de fumar. É a Juliana Ferreira de Vargas que pede ajuda. Eu fui no posto de saúde me inscrever lá no grupo de tabagismo, mas disseram que só em janeiro eu preciso de ajuda sozinha, não consigo. Aqui em casa tem 3 fumantes. Se torna mais difícil, apesar da ansiedade. É aquilo que a gente está falando do ambiente, né? Quando você tem uma família que também fuma. Boa tarde, Roberta. Eu fumei por mais de 15 anos e consegui parar quando eu tive dengue. Eu fiquei com nojo do cheiro do cigarro, fiquei 5 dias sem fumar. Aí, quando passou a dengue, eu me determinei que não fumaria mais. Se eu conseguir ficar 5 dias sem fumar, eu posso, então, parar, né? Esse é o comentário da Tânia. Que bacana, Tânia. Outro telespectador diz, olá, comecei a fumar com 14 anos. Hoje eu tenho 35, parei de fumar dia 21 de maio de 2025. Graças a Deus, sigo firme. Acordei decidido a parar e parei. Olha que determinação bacana. Mas vamos falar da recaída, Diego, né? Pós-recaída. O que fazer? Identificar os seus gatilhos. Se a gente identificar o que é gatilho para que me leve de novo a fumar, né? Isso já me ajuda a mudar também a minha estrutura. Então, se beber aquele cafezinho tal hora do dia me leva a querer fumar, existem muitas pessoas que têm isso, né? Ah, vou tomar um cafezinho porque eu vou dar uma pitada. Ou então, eu estou pitando, quero tomar um café. Mudar essa dialógica entre o café e o cigarro, mudar esse diálogo, né? Então, se o café me leva a fumar, vou tomar uma água, vou tomar um suco, vou me comunicar de forma diferente comigo mesmo. Então, se estar no bar tomando uma cerveja me leva a consumir o cigarro ou a querer o consumo do cigarro, eu preciso mudar esse ambiente. Se parar de beber é o meu objetivo também, então eu acabo com os 2 vícios. Não vou beber para também não fumar. Ou não vou fumar para também não beber. Então, você se ajuda de forma integral. Mas o ponto principal aqui é se olhar, é se entender quais são os seus gatilhos, sabe? Olhar para você, mudar essa estrutura.
decisão, acolhimento familiar, mudar a estrutura. E eu acredito, Roberto, tem outra questão aqui, que é o auxílio profissional, né? Muitas pessoas estão falando, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, eu não consigo. Chega um momento que quem tem o vício necessita do auxílio de um profissional próprio para isso. Então, a psicoterapia, a psiquiatria, né, com os medicamentos necessários para te ajudar a dar aquela estabilizada no seu biológico, no seu organismo, para que você tenha estrutura para tomar essa decisão todos os dias. A terapia vai te ajudar a permanecer no objetivo da decisão, mudar o comportamento que você tenha com o tabagismo. E a medicação vai te ajudar a, biologicamente e organicamente, parar gradativamente de ter essa necessidade da substância. Perfeito. Você, Eliana, conseguiu descobrir na época assim, os gatilhos, aquilo que te fazia tentar voltar a fumar? Eu bebia muito, né? Não era pouco. Eu bebia muito e eu acredito que eu fumava mais por conta disso, né? Que a bebida me dava o desejo de fumar. E como a mulher falou aí, ela chegava a fumar 3 maços. Comigo não era diferente, não. Quanto mais eu bebia, mais vontade de fumar me dava. E quando eu parei de beber, né? Eu também parei de fumar. Mudei o ambiente e uma coisa ajudou a outra. E, graças a Deus, sigo firme aí, na fé, servindo o Senhor e dando, né, exemplo, né, que é possível. É exatamente isso que a gente vai falar. É possível, viu? Por mais que talvez você já tenha enfrentado aí essas recaídas, mas a gente está diante aqui da história da Eliana, também da dona Tereza, que participou com a gente por ligação de vídeo. Obrigada, dona Tereza, pela sua contribuição com esse assunto. A minha mãe também parou depois de mais de 20 anos fumando e a vida dela mudou muito. Enfim, a gente vê o quanto que isso só soma. É muito importante. Obrigada, a gente está viu? diante de um momento, né, Roberta, que é interessante falar, né? Estamos finalizando um ciclo, 2025, momento de tomar decisões para a vida. Aproveita esse momento. Para de fumar, aproveita esse momento, toma a sua decisão. Perfeito, isso aí. Fica o recado, ó. Incentivo. Ó, parei de fumar por causa de vocês, Robertinha, lá no Fala do Espírito Santo. Daqui a pouco a gente tem telespectadores aqui dando esse depoimento. Obrigada, gente.